crente que aceita previsão de taróloga, crente que faz parte da maior orgia do século, justificando que estava lá, mas não fez nada de mal, não. Tipo Sansão, que não podendo comer nada da uva, passeava entre as parreiras. E esses dias me mandaram o Instagram de um influencer cristão, perguntando-me se ele era uma boa referência, um bom espelho, uma boa pessoa para que a gente pudesse imitar. Eu entrei no Instagram do líder cristão, mas não sabia se eu estava ali no Instagram de um líder cristão, de um cristão, ou em um site adulto, porque as imagens, as fotos da mulher dele, meu Deus, mulher de pastor que se veste pior do que garota de programa de décadas passadas, roupas justíssimas, mostrando tudo, uma sensualidade que faria o povo de Sodoma e Gomorra falar o seguinte: vocês não são crentes, não. O que está acontecendo com as pessoas que se dizem cristãs, que se declara povo de Deus? E aqui o meu objetivo ao falar dessas pessoas não é expor ou humilhar essas pessoas. Pelo contrário, meu desejo é até que elas se arrependam e creiam em Jesus de verdade. Agora, é que essas pessoas são públicas e elas falam as suas coisas publicamente e conduzem assim as pessoas para o buraco. Sendo assim, não há outra maneira de lidar com isso a não ser de maneira pública também. E por quê? O que está acontecendo com a Crentolândia? Por que o povo está tão perdido, tão mundano? Primeiro, pastores se utilizaram de estratégias carnais por acharem que o evangelho não é o suficiente. E o resultado é que as igrejas têm atraído porcos, mas não têm regenerado pessoas. Balada gospel, carnaval gospel, o discursinho do não julgueis é apenas de amor, nada de pregação sobre arrependimento, todo tipo de estratégia para atrair o porco, mas sem exigir que ele retire a lama. E esse discurso do amor e do não julgueis tornou-se uma desculpa piedosa para não se pregar sobre arrependimento. Como disse o pregador Paul Washer, e como não há poder de Deus em nossos ministérios, nós nos utilizamos de todo tipo de estratégia carnal para manter um defunto se movendo. Sabe, meu querido, o que os jovens precisam não é de uma igreja que se identifique com eles, de uma igreja que é parecida com eles, mas de uma igreja que os confronte em seus pecados. Hoje se fala muito de fazer de judeu para ganhar o judeu e se interpreta essa passagem bíblica de Paulo de uma maneira totalmente incorreta. Fazer-me mundano para atrair os mundanos. É assim que eles veem esta passagem. Quando eu comecei a me converter, eu não me converti porque havia um grupinho de jovens, porque o povo da igreja onde eu ia era igual a mim, mas porque o poder do Evangelho e do Espírito Santo me regeneraram. Os primeiros contatos que eu tive com a fé cristã, com a Bíblia, com a igreja, com o povo de Deus, foi quando meu pai, ele já estava indo para a igreja, e uma vez ele foi fazer uma vigília apenas com senhoras. E eu fui lá, fui obrigado. Não tinha escolha. Eu era um garotinho. E eu me lembro, não havia ali naquele lugar um ambiente que tinha a ver comigo, que se identificava comigo. Mas aquelas senhoras, elas oravam com uma fé, com uma autoridade, que aquilo me tocou de uma maneira, e ali Deus já começou a mover na minha vida. E não é porque havia algo alguma estratégia marqueteira para me atrair. Não tinha nada a ver com isso, não. Era o poder de Deus mesmo ali. Depois, mais à frente, eu morava em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e vinha jogar aqui num time em Taubaté, no Vale do Paraíba. E aí o percurso durava ali mais ou menos uma hora e meia. E o meu pai já havia se convertido, eu não. Eu tinha lá uns 12 anos, e meu pai ia ouvindo uma música do Cláudio Claro. A música, a letra é mais ou menos assim: Cristo levou sobre si as nossas dores. A música não tinha nada a ver comigo. A melodia, de forma alguma, me atraía, os instrumentos, o estilo musical, não tinha nada a ver comigo. Mas eu costumava ir dormindo, meu pai dizia, olha, vai descansando aí porque você vai jogar depois. E eu costumava ir dormindo, ou às vezes assim, tentando dormir. E aquela música, aquela letra, ele levou sobre si, que a canção é exatamente Isaías 53, falando que nós somos pecadores, mas Cristo Jesus morreu na cruz para levar as nossas culpas. Aquilo mexia comigo de uma maneira tão poderosa. E por que aquilo mexia comigo? Porque era um marketing? Não, aquilo não tinha nada a ver comigo. A melodia, como eu disse, mas a letra era a palavra de Deus me tocando. Você se lembra de João Batista? Ele seguia o fiz-me mundano para atrair os mundanos? João Batista vestia pele de camelo, comia gafanhoto e morava no deserto. Se a identificação que o evangelho pede tem a ver com esse marketing, João era um completo fracasso. E ele pregava assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, qual foi o resultado disso tudo, dessa pregação? Um avivamento. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso não acontece, porque também nem pode confessar pecado, nem pode falar de pecado hoje na evangelização, não é?
O segundo motivo para explicar essa quantidade de crente que não é crente tem a ver com a mensagem do amor sem arrependimento, pregada por boa parte dos pastores modernos. Quando os autores dos evangelhos quiseram resumir a mensagem de Jesus em uma sentença, como eles fizeram? Depois de acompanharem o ministério de Jesus e o ouvirem de dia e de noite, eles pensaram: qual é a tônica da mensagem de Jesus? E aí os autores disseram: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você acha que Jesus, em sua pregação, ficava o tempo todo dizendo apenas essas palavras, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus? Não! Os autores inspirados resumiram qual era a ênfase da pregação de Jesus em uma sentença. E engraçado, a ênfase não foi: a partir dali, passou Jesus a pregar e a dizer: Deus ama vocês. Sabe por que muitas pessoas têm entrado para as igrejas evangélicas, mas sem que isso resulte em muita mudança de vida? Porque a mensagem do amor sem arrependimento faz isto. Traz adesão a um grupo, mas não conversão a Cristo. Os pastores do amor, eles tratam os pecadores como se eles fossem vítimas e acreditam mesmo que a mensagem correta para atrair esses pecadores é essa mensagem de amor e de consolo sem um pingo de arrependimento. Depois, quem sabe, mais à frente, a gente vai pregar sobre pecado para essas pessoas, pensam eles, e depois acabam se esquecendo. A verdade é a seguinte: pecadores não precisam de estímulo. Pecadores precisam de repreensão. Os homens estão indo para o buraco e os pastores estão com medo de adverti-los e apenas dizem: Deus ama vocês. Ele aceita vocês como vocês são. Sério, pergunta o pecador, do jeito que eu sou? Sim! E eles então continuam indo para o precipício, mas agora crendo que estão salvos, crendo que estão realmente firmes em Deus. Ou seja, no final das contas, um pregador como João Batista, ele é considerado sem amor. E os pregadores modernetes que só falam o que o povo quer ouvir, pois não querem perder a cabeça como João Batista perdeu. Eles não querem ser taxados de pessoas sem amor. O diabo vem como anjo de luz, como diz Paulo. Não há nada mais amoroso do que fazer o que Jesus, João Batista e todos os servos de Deus genuínos fizeram ao longo da história. Olhar para a multidão de pessoas que estão em pecado e dizer a elas: vocês pensam que vocês podem fugir da ira vindoura? O reino de Deus está próximo. O dia de acertarmos contas com Deus se aproxima. Portanto, há sim esperança, há sim misericórdia e perdão para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Se vocês se arrependerem, se vocês crerem em Cristo Jesus, não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Não há pecado tão fundo, não há poço tão fundo que você tenha ido, que Deus não possa mudar a sua vida. Esta é a mensagem do Evangelho, que leva o povo a crer. E esta fé genuína leva o povo a se arrepender. Portanto, arrependam-se, busquem a Cristo enquanto é possível.